Muitas pessoas me perguntam e pedem alguma referência bibliográfica sobre a pedagogia sistêmica, até porque não é tão fácil encontrar essas bibliografias aqui no Brasil. E então a ideia desse vídeo é apresentar um pouco essa bibliografia, aquilo que existe, aquilo que eu particularmente conheço, né, e fazer um pequeno comentário sobre cada uma dessas obras. O primeiro dos livros que eu queria trazer, não poderia ser diferente, né? É o meu livro, Introdução à Pedagogia Sistêmica, uma nova postura para pais e educadores. Ele foi lançado em 2018 como uma resposta àquilo que a gente vinha percebendo, né? Para preencher uma lacuna sobre as publicações nessa área aqui no Brasil. E deu tão certo a ideia que em menos de 2 anos ele já chegou à sua 4ª edição. Então a gente traz no livro, faz uma apresentação geral da pedagogia sistêmica de uma forma bastante prática, trazendo muitos exemplos colhidos ali do nosso cotidiano, da nossa prática pedagógica sistêmica do dia a dia. Então é um livro voltado para todo mundo, para pais, para professores, para quem conhece, para quem não conhece a pedagogia sistêmica. Então, para todos aqueles que se interessam pela educação, pelo tema em si. Pode ser encontrado aí na Amazon, no Shoptime, Americanas, Mercado Livre, Submarinos. É só pesquisar na internet que a gente encontra ele de uma muito fácil. O segundo livro que eu queria trazer, ele é o livro da precursora da pedagogia sistêmica no mundo, né? Você é um de nós, da Mariane Frank. Aqui no Brasil ele foi editado pela editora Atma, e a Mariane ela traz as primeiras experiências dela com a pedagogia sistêmica. Ela traz então esses relatos aqui neste livro. Ela mesma diz nas suas formações hoje que muitas coisas que estão no livro ela não faria hoje ou faria diferente, mas ela não tira isso das novas edições porque são os relatos das primeiras experiências. Então também é um relato histórico, né, do nascimento da pedagogia sistêmica. Então, para aqueles que querem se aprofundar no assunto, conhecer um pouco mais, esta é uma leitura obrigatória. O próximo livro é o livro da Olinda Guedes, O que traz quem levamos para a escola. Ele é um livro muito gostoso de ler, né? Ela trata de uma forma leve, suave, sem perder a profundidade do que seja a pedagogia sistêmica. Então, para um primeiro contato, ele é bem gostoso, tá? Bem interessante também. A gente recomenda com um carinho muito grande esse livro. O próximo livro é a Pedagogia Hellinger, da Angélica Oliveira. Esse é um livro difícil de encontrar, ele foi editado aqui no Brasil pela Terra Úmida, e hoje a gente não encontra ele na internet. Não sei se saiu de circulação ou se está esgotado, o que aconteceu. E a Angélica, ela fala de uma forma bem legal nesse livro sobre o desenvolvimento da pedagogia sistêmica, né? Como que ela, o Kudek, foi descobrindo, se aprofundando, experimentando, né, a pedagogia sistêmica na prática. Então é um livro de relato mesmo daquilo que é prática dela, tanto que ela traz, né, todo esse processo. Além do que ela faz um percurso histórico do desenvolvimento da educação para situar a pedagogia sistêmica nesse processo, né, de um contexto educacional também, tá? Então, bem legal, esse é uma referência. O próximo livro, ele não é um livro completo sobre pedagogia sistêmica, mas ele traz um capítulo sobre isso, e é um capítulo bastante interessante. É do Jaume Carbonell, Pedagogias do século XXI. Ele aborda nesse livro várias vertentes, vários assuntos, né, da educação como um processo emergente, várias tendências pedagógicas inovadoras, e dentre todas essas tendências ele traz a pedagogia sistêmica. Faz um estudo bem interessante, trazendo os fundamentos, os autores que precedem e quais são as referências que a pedagogia sistêmica vai encontrando dentro do campo educacional. Então é bem interessante, tá? Para aqueles que querem uma pesquisa que aponte para novas direções,
a gente recomenda esse capítulo. Agora tem alguns livros que não temos traduções ainda em português, eles estão todos em espanhol, não são tão fáceis de encontrar aqui no Brasil, quando a gente encontra está num valor bastante alto, mas que são livros interessantíssimos. O primeiro deles, eu não sei a pronúncia correta da autora, Mercé Trevezet Villagenés, né? É esse livrinho aqui, que é a La Pedagogia Sistêmica, Fundamentos e Prática. Então, a proposta da autora é justamente isso, né? Trazer os fundamentos e prática também da pedagogia sistêmica. Então, aqui ela vai falar sobre os objetivos, sobre os princípios, citando exemplos, trazendo casos, bastante interessante para aqueles que querem se aprofundar um pouquinho mais. Tá? Foi editado pela Graó, Barcelona. Ainda da Mercé, tá? Desculpa minha pronúncia horrível, tá? Junto com o Carlos Parellada, são duas grandes referências mundiais na pedagogia sistêmica. Nós temos esse livro que é Revolución del Sistema Educativo, La Pedagogia Sistêmica Multidimensional, um paradigma educativo emergente. Ou seja, a evolução do sistema educativo, a pedagogia sistêmica multidimensional, um paradigma sistêmico emergente. Então, quando nós falamos em pedagogia sistêmica como parte desse pensamento emergente, esse livro ilustra bastante isso, traz todo esse movimento, o que significa isso, né, essa contextualização. Então, bastante interessante. O próximo também dos dois, da mesma dupla, Las redes sutiles de la educación, las ideias claves de la pedagogia sistêmica multidimensional, ou seja, as redes sutis da educação, as ideias chaves da pedagogia sistêmica multidimensional. Então, aqui ela traz de fato quais são essas ideias chaves, quais são os principais princípios, o que fundamenta a pedagogia sistêmica em si. Então, é uma recomendação para todos aqueles que querem se aprofundar, querem estudar e se aprofundar um pouco mais também. O próximo livro, ele é uma coletânea de vários artigos, né? Intervenção sistêmica em famílias e em organizações socioeducativas. Todos os artigos eles vão falar dessa aplicabilidade da pedagogia sistêmica em várias instituições, como que isso se dá, como que pode ser feito. Então, cada capítulo traz uma temática específica e é bem interessante, bem legal para o aprofundamento, tá? Então a gente indica também esse livro. A gente tem esse da Bárbara Inniken, acho que é isso, porque os quiero a los dos, pedagogia sistêmica para pais e profissionais da educação. Então ela se volta para os pais, se volta para os educadores, quando ela fala da pedagogia sistêmica. O que eu gostei bastante desse livro são a riqueza de casos, de detalhes, e ela traz isso de uma forma ilustrada, assim como o Bert faz lá com as constelações nos livros dele traduzidos aqui para o Brasil. Ela coloca isso também, né, em forma de desenhos ali, de uma forma bastante didática. Então é bem legal esse livro também. Tem um da Girina e o Bert, eu não tenho ele aqui em mãos, mas é interessantíssimo também. E a Girina, principalmente, ela faz uma pesquisa profunda, né, sobre esse trabalho com as crianças, esse olhar para as dificuldades que elas trazem. E aí, junto com o Bert, eles vão analisando todos esses casos. Eu não tenho esse livro aqui em mãos e também não me recordo o título do livro. Se alguém souber, pode deixar aqui nos comentários, ou depois eu acrescento aqui embaixo também, tá? E agora eu trouxe outros 3 livros, são 3 livros do Bert, embora o Bert não tenha nenhum livro específico, né, com a temática pedagogia sistêmica, mas nesses 3 ele flerta muito com o tema, ele aborda isso de uma forma clara em alguns e em outros nem tanto, mas isso, fica evidente o trabalho dele nesse contexto. O primeiro livro é esse, Olhando para a Alma das Crianças. Quando eu li esse livro ele me impactou bastante e eu achei bastante interessante. Existem casos, existem passagens no livro onde ele se refere de fato à pedagogia sistêmica Hellinger,
o que é essa pedagogia sistêmica. Então aqui ele fala para os professores, ele fala para os educadores. É um livro fundamental para aqueles que se decidem a esse mergulho na pedagogia sistêmica. O próximo livro é o último livro dele agora, né, lançado aqui no Brasil, que é a autobiografia do Bert, né? Bert Hellinger, Meu Trabalho, Minha Vida. Aqui também tem um capítulo específico onde ele trata da pedagogia sistêmica, e a linguagem dele nesse livro é bem legal, é muito clara, é direta, o que é a pedagogia sistêmica, como que funciona, como ele percebe as constelações aplicadas no contexto da educação. Então, bem recomendado esse livro também, tá? E um último livro, nesse livro o Bert ele não fala da pedagogia sistêmica em si, que é o outro jeito de falar, mas ele aborda temas que são muito caros, muito importantes para a educação, que é a questão da aprendizagem, das dificuldades de fala, o que está por trás das dificuldades de fala. Na verdade, o livro ele é um relato de um seminário, de um workshop, onde se olhou só para essas dificuldades em relação à linguagem. Então, por isso eu trouxe esse também como uma referência, tá? A gente vai perceber lá vários casos com os quais a gente tem contato no dia a dia, tá? Dificuldade de fala, gagueira, dificuldade de aprendizagem, enfim. Depois a gente tem o e-book, O que é Pedagogia Sistêmica, é um e-book que eu lancei agora, recente. Ele é gratuito, pode ser baixado aí pela internet, onde de uma forma simples também a gente já faz essa apresentação do que é a pedagogia sistêmica, quais são os seus benefícios, como que ela pode ser aplicada. Então só procurar nas nossas redes sociais, no nosso site, que você vai encontrar. A gente tem a nossa revista Pedagogia Sistêmica, é a primeira publicação no Brasil específica sobre essa temática. O intuito, o objetivo da revista é trazer um conhecimento já consolidado sobre pedagogia sistêmica, ao mesmo tempo que apresenta a produção de tantos educadores, as experiências de tantos educadores aí Brasil afora sobre essa temática. A revista ela é gratuita e ela tem uma publicação trimestral, a cada 3 meses nós estamos lançando uma nova edição. E ela pode ser encontrada também no nosso site, www.institutojeanluce.com.br. Lá você pode encontrá-la, fazer o download e ler tranquilamente aí no conforto da sua casa. Se você conhece algum outro livro, alguma outra publicação que trate sobre a pedagogia sistêmica, deixa pra gente aqui nos comentários essa contribuição também, o nome do livro, a sua resenha, ou se você já leu, conhece algum desses aqui, deixa lá embaixo essa contribuição, né? O que você achou e como que a leitura contribuiu para o seu processo aí também, ok? Um abraço e a gente se encontra por aqui nas nossas redes sociais. Segue a gente lá também no Instagram, né? @JeanLuceOficial, na nossa página no Facebook, Jean-Luce Instituto, e aqui pelo YouTube também. Então a gente está sempre postando e trazendo novidades sobre as constelações familiares e sobre a pedagogia sistêmica. Um abraço!